Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. No cenário desta terça-feira, dia 24/6, os mercados agrícolas e de commodities enfrentaram fortes pressões externas, com destaque para a queda do petróleo, o clima favorável nos Estados Unidos e tensões geopolíticas no Oriente Médio. Então vamos aos destaques do dia. Começando pela soja, que afundou no campo negativo, pressionado por dois fatores principais: a forte queda do petróleo em 6% após o cessar-fogo entre Israel e Irã, garantindo um fluxo de navios no Estreito de Hormuz, e o clima favorável às lavouras americanas. E o anúncio de cessar-fogo entre Israel e Irã, ainda que marcado por violações, derreteu os preços do petróleo, afetando diretamente o mercado de soja e indiretamente o óleo de soja também, recuando fortemente na bolsa. No fim do dia de segunda-feira, também tivemos a divulgação das lavouras americanas, que, segundo o USDA, 66% das lavouras de soja dos Estados Unidos estão em condições boas ou excelentes, 27% regulares e 7% entre ruins e muito ruins, os mesmos percentuais registrados na semana anterior, o que não trouxe nenhuma surpresa para o mercado. Dessa forma, os dois primeiros vencimentos caíram aproximadamente 1,10%, em aproximadamente quase 12 centes de queda, dentro das mínimas do dia, trazendo um fechamento no julho de 1.046,75 e no agosto de 1.050,25 cents. E falando em milho, que também acompanhou o movimento de queda, impactado pela mesma combinação, petróleo mais barato e cessar-fogo no Oriente Médio, e previsões de clima favorável para o cinturão produtor americano. Já no relatório de condições de lavouras americanas, houve piora nas condições. Agora são 70% boas e excelentes, contra 72% na semana anterior, enquanto as áreas ruins e muito ruins subiram de 5% para 6%. E outro fator de suporte aos preços, evitando assim perdas ainda maiores, foram as vendas privadas, informadas pelo USDA, onde foram reportadas 630 mil toneladas de milho vendido dos Estados Unidos para o México, sendo grande parte desse volume para a safra que ainda será colhida. Dessa forma, analisando os 4 primeiros vencimentos do milho em Chicago, onde a queda ficou na casa de 0,7% a 1,2%, com o mercado no fechamento muito próximo das mínimas do dia, o que equivale a praticamente 5 centes de queda, trazendo assim o julho fechando a 416,25 e o setembro a 412,25 cents. Já no milho, na B3, nós tivemos uma alta até um pouco expressiva para o mês de julho, na casa de 1,3%. Um mercado muito inverso do que automaticamente acabou acontecendo dentro da Bolsa de Chicago, para o mesmo cereal. Isso porque as chuvas têm atrasado a colheita, reduzindo assim a oferta momentânea. Por isso nós vimos alta no julho de 1,3% e queda no setembro na casa de 0,4%. Com isso, o julho fechou cotado a R$ 64,57 e o setembro a R$ 64,40. E trazendo para vocês também hoje os avanços da colheita de milho safrinha do Brasil, nós passamos a entender também, de uma forma mais visual, o porquê dessa alta no julho na Bolsa da B3. Pegando os 9 estados mais produtores de milho safrinha, onde são responsáveis por praticamente 91% de toda a área colhida, nós observamos que até o dia 21/6 foram colhidos 10,3% da área semeada, bem abaixo da média dos últimos 5 anos, que era de 17,5%. E se comparar com o ano passado, 2024, onde a colheita chegou a 28% para este mesmo período, nós entendemos o porquê uma falta de milho neste momento tem dado suporte à B3. Estados aí de grande relevância no cenário nacional, como Mato Grosso,
que havia colhido no ano passado para esse período, 40% se encontra-se em 16,5%. Goiás, que havia sido já colhido 12% no ano passado para esse mesmo período, encontra-se em 1% colhido. Mato Grosso do Sul, com 12% colhido para 2024, está para este mesmo período em 2%. E o Paraná, que no ano passado estava na casa de 29%, se encontra em 8% colhido. E por isso, acredita-se que o andar mais acelerado da colheita, quando obviamente o clima permitir, deve fazer com que os preços venham a ceder um pouco no mercado nacional. E falando agora de prêmios de soja, que continuam seguindo uma tendência de fortalecimento, tiveram uma alta de mais 2 cents na data de hoje. É claro que quando a gente observa as quedas em Chicago, essa alta nos prêmios acaba sendo um pouco irrelevante, mas demonstra o mercado ainda com uma demanda sustentável, principalmente olhando no curto prazo, que é o julho. E falando para vocês sobre o dólar, que encerrou o dia em leve alta no Brasil. No cenário internacional, a trégua entre Irã e Israel trouxe alívio e pressionou o dólar globalmente, enquanto expectativas de corte nos juros pelo Fed favorecem moedas emergentes. Já no cenário interno, a ata do cupom confirmou o fim do ciclo de altas da Selic. Mas como isso já era esperado pelo mercado, o impacto acabou sendo limitado. Mesmo assim, deu suporte para a alta no mercado nacional, que foi de 0,13%, trazendo o dólar no seu fechamento a 5,5103, para uma variação de 5,5233 e 5,4753. Falando também de clima, olhando o cenário para os próximos 6, 7 dias, nós observamos que as chuvas continuarão caindo, principalmente no estado do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Já para as demais regiões, o clima deve ficar mais seco ou com chuvas de pequena relevância, na casa de 10, 12 milímetros. Ou seja, um cenário que continua atrasando esse processo de colheita para o Paraná. E trazendo o mapa climático dos Estados Unidos, nós observamos aí que a previsão é de chuvas com intensidade um pouco mais baixa, cobrindo boa área do cinturão produtor de soja e milho, o que continua dando sinais favoráveis a uma boa safra por lá e pressionando os preços. Por hoje ficamos por aqui e aproveitamos para deixar um quadro com as exportações de soja até junho do Brasil, conforme divulgado hoje pela ANEC, e continuamos acompanhando os desdobramentos e impactos da guerra Israel-Irã e também as condições do clima americano, que possuem grande influência no mercado de commodities nesse momento. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.